Então, boa tarde. Eu vou repetir para os que já estavam aqui que nós vamos ter agora uma atividade de caráter afetivo e emocional com relação a uma pessoa muito importante na nossa vida, na psicanálise em Campinas, no Brasil e até internacionalmente. Importante aqui para o Cefas, uma pessoa colaboradora nossa, participante de muitas atividades, assim como a Sônia Novaes de Rezende, que foi sua esposa, que na sequência eu apresento ela melhor, e que é uma manifestação de reconhecimento da direção do Cefas a essa pessoa tão importante mesmo, e por algumas referências aqui que eu vou estar lendo, vocês vão poder compreender melhor. Eu estou falando do professor Antônio Muniz de Rezende, apresentando um pouco da sua fala, da sua história. Dentro dessa homenagem, até as músicas que vão ser tocadas fazem parte dessa homenagem, que são músicas que ele gostava, são músicas que ele amava e que a Sônia gentilmente indicou. Então, num primeiro momento, nós vamos ouvir uma fala dele. Dessas músicas, ainda quero dizer, hoje aqui, todas elas de Bach. E nós vamos iniciar, então, ouvindo ele um pouco, e aí nós damos sequência. Essa pergunta é difícil de responder, mas eu vou dizer o seguinte: eu tenho uma história. Eu me defino por uma história. Aliás, eu já disse isso, eu acho que até a Patrícia ouviu essa aula, não é? A identidade de um ser humano não é fixa, não é parada. Não é? Eu vou dar um exemplo que eu dei num encontro que nós tivemos com a Faculdade de Direito lá em São Paulo. E a questão era a carteira de identidade. O que deve constar na carteira de identidade? Então eu disse, por exemplo, eu não era pai. Meu filho nasceu, eu virei pai. A minha identidade incorporou este fato histórico do nascimento do meu filho. Vou responder a sua pergunta agora. Eu tenho uma história longa e, graças a Deus, saudável. Que maravilha. Eu gosto de dizer isso. Não é? Não há nenhum momento de que eu me arrependa como tendo sido fracasso. Meus amigos, eu conheci o professor Rezende e também a Sônia, aqui presente, por volta de 1990, quando tivemos a oportunidade de trabalhar juntos na realização de muitos simpósios na área psicanalítica em Campinas. Época que eu também conheci o professor Teses, quando o terreno em Campinas ainda era árido e rústico para a área psicanalítica. Nós nos reencontramos quando eu comecei minha relação com o Cefas mais recentemente, ao final de 2019. O professor Rezende já era, há alguns anos, colega do professor Teses e um colaborador da instituição. Já em início de pandemia, organizamos no dia 4 de março de 2020,
uma palestra aqui no Cefas, denominada A Psicanálise no Enfrentamento da Angústia Contemporânea, que foi um tema muito oportuno para aquele momento, com uma contribuição muito importante do professor Rezende. Depois disso, o professor Rezende participou do 31º Simpósio Cefas, tratando sobre mito, cultura e psicanálise, em 6 de novembro de 2021, ministrando a palestra A Função do Mito na Psicanálise Clínica, sendo esta a sua última atividade na instituição. E, segundo informação da Sônia, a sua última atividade em simpósios, congressos, etc. Depois, só aulas. A todos dos Cefas, ele deixa a saudosa memória de sua inestimável contribuição em muitos momentos da instituição. Ele era natural de Tupaciguara, em Minas Gerais, nascido em 1928. E seu falecimento, sua passagem, se deu da manhã de domingo, dia 14 de maio deste ano. Ele tinha 95 anos. Ele foi muitas coisas como pessoa, ser humano e profissional. E a tudo ele exerceu com excelência. Foi doutor em teologia, doutor em filosofia, e foi também um grande psicanalista, educador, professor, marido, pai e avô. Em 1969, por conta de seu livre pensar, ele deixou o Brasil, fixando-se em exílio no Canadá, uma vez que tinha sido condenado por ocasião do ato institucional número 5, vinculado a um movimento político da época. Quando voltou, tornou-se professor titular da Unicamp, chegando a ser diretor da Faculdade de Educação dessa instituição. Ele era membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, onde foi professor de seu instituto por 26 anos. Autor de dezenas de livros, deixou inestimável contribuição ao estudo e à prática da psicanálise no Brasil. Ele amava Bion e se especializou nele, sobre o qual escreveu mais de 5 livros, entre eles Bion e o Futuro da Psicanálise, que ele acreditava nisso. Bion é o futuro da psicanálise. Num de seus livros, o professor Rezende lembra que Lacan convidava a um retorno a Freud, mas, conhecendo Bion, o professor Rezende dizia: tendo voltado a Freud com a ajuda de Lacan, agora vamos em frente com a ajuda de Bion. Sua identificação com o autor se dava, entre outras coisas, pela postura extremamente rica e forte de Bion, capaz de criticar outros autores, mas também de, simultaneamente, acolher a sua contribuição. E ainda por sua concepção da expansão do universo mental. Ele foi o exemplo que o professor Rezende seguiu, sem sectarismo, aberto às diversas contribuições do conhecimento universal. Caso ainda estivesse no planeta, seguramente ele estaria participando deste evento. Não por acaso, ele também escreveu o livro A Identidade do Psicanalista, Função e Fatores, que coincide de ser o tema deste simpósio. Bion fala da personalidade. O grande assunto, o paciente para Bion, é uma personalidade. E como conceber a personalidade? Diz ele, como uma estrutura de relações. Isso é importantíssimo e vocês vão entender logo. Né? E retomando Freud, ele diz, o Édipo é estruturante da personalidade. O que quer dizer isso? Eu vou responder de uma maneira quase visual. Se vocês pedirem a uma criança, vamos dizer assim,
para desenhar uma pessoa, como é que ela vai fazer? Ela vai desenhar um corpo, não é isso? Cabeça, corpo. O Bion diz, não, a melhor maneira de representar uma pessoa é por meio de um ponto, pelo qual pode passar uma infinidade de linhas. Um ponto pelo qual pode passar uma infinidade. Não é que passe uma infinidade, mas algumas linhas. E quais são essas linhas? Então, Bion, retomando Freud, diz, de início, aquelas linhas que significam as primeiras relações edípicas. A nossa mente, a nossa personalidade se constitui como uma estrutura de relações, e ele acrescenta marcantes. Estrutura de relações marcantes. E que, como tais, por serem marcantes, caracterizam a personalidade. Ele usa marca e caráter como sinônimo. E quais são essas relações? Ele diz, de natureza emocional afetiva desde o princípio. Eu vou repetir a mesma ideia de maneira mais simples. Nós somos constituídos estruturalmente pelas relações emocionais primitivas que nós tivemos a partir do primeiro momento. Atenção, essa maneira de conceber a personalidade, né, já sugere um certo método. O que nós vamos pesquisar? Que tipo de relações cada um estabelece com os outros? Relações de natureza emocional afetiva. Daí o privilégio, digamos assim, numa análise, não é? da procura, da pesquisa a respeito das emoções características dessa determinada personalidade. Então vejam, em relação a Freud, onde Freud falava de ego, Bion fala de personalidade. Mas há uma segunda diferença importantíssima. Freud falava da sexualidade. Né? E é uma das geniais contribuições de Freud foi a descoberta e a ênfase, a descoberta da sexualidade e a ênfase na experiência, nas experiências relativas à sexualidade, com as consequências que elas têm para nós. Atenção! Freud analisava o ego com ênfase na sexualidade. Bion analisa a personalidade com ênfase na verdade. Olha que coisa bonita. Né? A ênfase não é mais na sexualidade, mas na verdade. E eu diria, na verdade da personalidade, na verdade do ser de cada um. Né? A verdade como, eu diria, aquilo que permite reconhecer a identidade. Atenção, vejam bem. Né? Bion estabelece uma relação profunda entre personalidade, identidade, verdade. O professor Rezende, ele era um homem sensível,
E entre as tantas coisas que ele gostava, uma delas era a poesia. Em especial, um poema denominado Ítaca, do poeta grego Constantinos Cavafis. Grego como o professor Teses, fundador e diretor científico do Cefas. É com Ítaca que o professor Rezende amava e declamava que a gente dá continuidade a esta homenagem ao querido amigo que se foi de volta para casa. Ítaca fala-nos da importância de desfrutar o caminho, qualquer caminho, e não apenas ansiar pela meta. Uma metáfora que pode ser estendida a muitos processos da nossa vida. Todos queremos voltar para casa, para Ítaca, para ver a ilha onde crescemos. Por esta razão, a lendária ilha grega, lar de Odisseu, Penélope e Telêmaco, é a metáfora perfeita para o propósito da vida, para aquilo que nunca deixamos de perseguir. Os Ítacas, então, podem ser quase tudo, e podem até simbolizar o ato de percorrer a vida do começo ao fim, para finalmente voltar à origem. De Constantino Cavafis, Ítaca. Quando saíres a caminho de Ítaca, faz votos para que seja longo o caminho, cheio de aventuras, cheio de conhecimentos. Os lestrígones e os ciclopes, o zangado Poseidon não temas. Coisas assim no teu caminho não acharás nunca, se o teu pensamento permanecer elevado, se emoção requintada o teu corpo e o teu espírito tocar. Os lestrígones e os ciclopes, o selvagem Poseidon não encontrarás, se com eles não carregares na tua alma, se a tua alma não os colocar à tua frente. Faz votos para que seja longo o caminho, para que sejam muitas as manhãs de verão, nas quais, com que contentamento, com que alegria, entrarás em portos vistos pela primeira vez, para que pares em feitorias fenícias e para que adquiras as boas compras, coisas de nacar e coral, de ambar e de ébano, e essências de prazer de qualquer espécie, as mais abundantes que puderes, para que vás a muitas cidades egípcias, para que aprendas com os letrados. Deves sempre ter Ítaca na tua mente. A chegada ali é o teu destino. Mas não apresses em nada a tua viagem. É melhor durar muitos anos, e já velho fundares na ilha, rico do que ganhaste no caminho, sem esperares que te dê Ítaca riquezas. Ítaca deu-te a bela viagem. Sem Ítaca não teria saído a caminho. Agora já nada podes te dar. E se um tanto pobre a encontrares, Ítaca não te enganou. Sábio como te tornaste, com tanta experiência, já compreenderás o que significam Ítacas. Meus amigos, amigas, então, concluindo essa homenagem ao professor Rezende, eu quero trazer aqui uma palavra de um filho dele,
em artigo escrito na revista ID, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, em que eu destaco um trecho desse artigo em que ele diz: em primeiro lugar, quero dizer que dele recebi certo modelo de homem forte. No momento de crise cultural da masculinidade, meu pai surge, para mim, na condição de um de seus filhos, ambos homens, refutando a falácia segundo a qual um homem forte e firme seria alguém que não se afeta nem muda de ideia. Ao contrário, com ele aprendi que um homem é forte porque é capaz de ser afetado e mudar sem deixar de ser quem é. Numa espécie de coerência e consistência bem diversas da intransigência e da impassividade, justamente porque a identidade do ser humano não é fixa, não é parada. Na pessoa de meu pai, afeto e sensibilidade se manifestavam como uma forma exemplar de força. E também eu trouxe aqui uma palavra da Sônia, que ela me disse ontem, por telefone, a gente conversando. Ela me disse que o Rezende era uma presença generosa no mundo, uma pessoa vitalizada e vitalizante. E ele é um homem que com ela viveu 54 anos da vida dele. Então, assim, a vida de Antônio Muniz de Rezende, a nossa celebração e reconhecimento. Pequeno gesto de amor através dessas flores. Muito obrigada, muito obrigada. Lindas, lindas. Muito obrigada. Eu vou falar algumas palavras em que o Wagner já, aquilo que... Aqui? Pronto. Em que aquilo que eu conheço do Antônio, já o Wagner apresentou toda a carreira dele. Eu notei que nesta toalha chamou a atenção que o Bion, como definiu a personalidade, fazendo uma articulação como o conceito do Freud. E na personalidade se associa a verdade. Isso me fez lembrar a formação do grego clássico. O passado do grego clássico seria a personalidade, era sustentada em 3 níveis. O primeiro nível chamavam paideia. Paideia sai do termo pedi, criança. Crianças, nossas primeiras relações objetais, que forma seria a nossa personalidade. Naquela época, os gregos não eram preocupados a criança aprender matemática, história, língua materna. Eles eram preocupados que a criança, a nível individual,
formar uma personalidade à verdade, que eles denominavam virtudes do homem. Virtudes. Então, a nível individual, as virtudes do homem eram o quê? A verdade. A verdade. Segunda era a dignidade. E a terceira era a honra do homem. E a outra formação na paideia era a nível coletivo. Isso que eu falei na outra palestra, nível coletivo, como ser um homem que protege a cidade, a polis. Nós hoje sujamos a cidade, que nós defendemos a nossa mãe terra, tanto que estamos vivendo uma época da ecologia. Ecologia é uma palavra que sai do icos, casa. Da forma que nós cuidamos a casa, temos que cuidar a ecologia. A casa, a nossa grande casa. Então, o Antônio tinha todas essas características a nível de pedir, a nível de formação, a nível de personalidade. Era uma pessoa querida, era uma pessoa generosa. Cada vez que nos convidávamos, eu apresentava seu conhecimento. Depois os alunos eram apaixonados, abraçavam ele, tiravam fotografia com ele. E parece que era hoje essa imagem. Então, o segundo nível da gente é a psiqueia. Psiqueia, o cidadão tinha que fazer uma retrospecção na sua história, que fala o Antônio, a história da gente. A história que se constrói a nossa identidade. Temos que nos conhecer, de onde você viestes, onde você vais, que você pensa fazer. Como era? Da onde você viestes? Que fazes aqui, onde você vai no futuro, né? O passado, o presente e o futuro. Então ele tinha este provérbio délfico, ele se conhecia. E nós temos o terceiro momento, nível da nossa vida, que seria a misteia. A misteia, a partida do Antônio, que seria uma apoteose. Ele fechou o círculo dele. Este terceiro nível, nós temos medo da morte. Ele não tinha medo da morte. Para ele a morte era uma apoteose, um término. Se desligar da matéria e se apegar ao espírito. Então, mais ou menos, essas seriam algumas palavras. Eu conhecia muito bem Antônio. Eu tinha um grande respeito. O senhor, ele era um gênio dentro da psicanálise, principalmente desenvolvendo as teorias de Bion. Ele partiu. Nós temos uma separação física do corpo, mas o Antônio vive cada um de nós no nosso espaço psíquico, que representa o prótipo, o modelo de identificação que nós podemos guiar ao nosso ego, a nossa personalidade, se identificar com essas grandezas do Antônio.
Então, minha querida Sônia, eu amo vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Linda homenagem. Linda. Linda, linda. Obrigada, viu? Obrigada. Você é linda.